Você já deve ter ouvido muitas dicas sobre como usar o aerógrafo. Mas e se eu te dissesse que existem alguns segredos que ninguém comenta, mas que fazem toda a diferença? Hoje eu vou compartilhar com você 5 dicas exclusivas sobre os aerógrafos da OneTools que vão elevar as suas customizações para outro nível. Vou te mostrar desde como ajustar a pressão do ar para evitar borrões até a importância de manter as borrachas de vedação em bom estado. Vem comigo que eu vou te explicar tudo isso. Se você não me conhece, me chamo Daniel Wattin, sou especializado na técnica da aerografia e fundador do maior canal de aerografia do Brasil com mais de 30 mil inscritos e mais de 200 vídeos publicados. Hoje faço parte da TND Sneakers, a maior empresa de customização de tênis do Brasil, e fui o primeiro a customizar o troféu imprensa para o SBT. Se o seu sonho é se tornar um artista profissional e você está amando a ideia da aerografia, seu lugar é aqui. No nosso canal você vai aprender tudo sobre técnicas, equipamentos e truques especiais para transformar seu amor pela arte da aerografia em uma fonte de renda. Inscreva-se agora aqui no botão abaixo e dê o primeiro passo para realizar o seu sonho de customizar tênis usando a técnica da aerografia. Agora que você já me conhece e já se inscreveu aqui no canal, vamos nos aprofundar um pouco mais sobre as 5 dicas de uso do aerógrafos OneTools que ninguém está falando, mas que fazem toda a diferença. O primeiro aqui fator que faz total diferença para quem está usando os aerógrafos da OneTools é o ajuste preciso ali na hora de você fazer os seus traços, que aí você vai ter o controle da pressão e também no controle do recuo da agulha, que é o controle do nível de quanto você recua o gatilho. Esse fator, esses dois pontos aqui, eles são primordiais para você conseguir melhor precisão e manter os seus trabalhos com a quantidade certa de tinta. Muito comum a gente pulverizar muita tinta na superfície e acabar escorrendo. E esses ajustes vai permitir que você faça os seus trabalhos com melhor qualidade, usando menos tinta e obtendo resultados muito mais profissionais. A pressão do ar é muito importante para quando você está usando tintas à base de solvente ou à base de água e você ter que regular ali no seu compressor a quantidade certa. Tintas à base de água, você pode usar uma pressão mais alta. Tintas à base de solvente, usa uma pressão mais baixa, pois assim você vai conseguir ter muito mais controle na pulverização do ar. Com essas dicas, você vai conseguir fazer os seus trabalhos com muito mais assertividade e facilidade no dia a dia. 2. Limpeza periódica do bico. Realizar a limpeza periódica do bico do seu aerógrafo é fundamental para sua tinta fluir perfeitamente e não ter nenhum problema de entupimento ou falhas durante a realização da sua pintura. Se você não fizer a limpeza periódica, você vai ter problemas com o acabamento do seu trabalho e também você vai ter muito problema durante o seu trabalho, pois o seu aerógrafo não vai pulverizar a tinta corretamente, aí você vai ter que tirar a sua tinta do seu aerógrafo, limpar ele, usar de novo a tinta, pulverizar e ver que está tudo entupindo, e a maior parte desses problemas está no bico, não no recipiente do aerógrafo. Então procure limpar corretamente, sempre que terminar o seu trabalho, limpa bem o bico, assim você vai manter o seu aerógrafo funcionando perfeitamente. 3. Uso de tintas adequadas. Significa que você tem que usar a tinta ideal para aquele tipo de superfície. É muito comum a gente querer usar tintas acrílicas, tintas da Acrylex para poder fazer os nossos trabalhos em diferentes superfícies. Porém, existem tintas específicas para cada tipo de superfície. Então, sempre que você for fazer o seu trabalho, veja se não existe uma tinta apropriada para aquela superfície. Assim você vai conseguir melhorar a qualidade dos seus trabalhos e acelerar também o uso do seu aerógrafo para fazer o trabalho com assertividade. Usando a tinta errada, a superfície errada, você não vai dar match e isso pode trazer muitos problemas no seu dia a dia, e tanto para economizar tempo quanto material. Então, procure sempre usar a tinta ideal para essa finalidade. 4. Manutenção das borrachas de vedação. Borrachas de vedação é um fator que acaba sendo notado sempre quando a gente tem esse problema. Então, para não ficar nenhuma dúvida e você não ficar confuso, alguns aerógrafos da OneTools têm borrachas de vedação em algumas regiões, outras não têm. Como você faz para identificar essas borrachas? Junto com o seu aerógrafo vem lá uma visão explodida do seu equipamento e lá ele te apresenta aonde está cada borracha de vedação. Assim, você vai conseguir evitar o máximo de problemas possível e otimizar a forma como você trabalha para que essas borrachas não tenham contato com o solvente, pois a maior parte dos problemas que geralmente os aerógrafos apresentam é por causa do solvente. Tintas à base de água, você não vai ter problema com as borrachas de vedação, a menos, é claro, que você monte errado, desmonte errado, remova essas borrachas de forma mais rústica e aí sim você vai ter problema. Caso contrário, você não vai ter problema, apenas com o uso do solvente em excesso
excesso e vai te dar muita dor de cabeça se você não souber trabalhar corretamente. Quinto, controle da distância da pulverização. Para você conseguir fazer os seus trabalhos com qualidade e acabamento profissional, a distância que você fica aplicando a tinta com o seu aerógrafo é fundamental para você garantir que aquele efeito seja feito de forma correta. E para isso acontecer, é muito importante você sempre praticar um pouquinho antes a distância, o foco, o quanto você distancia o seu equipamento, o quanto você puxa o gatilho do seu aerógrafo, assim você vai conseguir entender como aquela distância, aquela quantidade de tinta que você liberou vai ser influenciada em contato na superfície. O maior problema de quem está começando é não entender essa diferença, essa jogadinha. Você consegue fazer ali um esfumaçado usando a mesma tinta e fazer um traço perfeitinho usando apenas a distância como fator de mudança. Um dos problemas também, para quem está fazendo trabalhos um pouquinho mais realista, é a transição de cores. Você consegue mudar o tom de uma tinta apenas com a distância do seu aerógrafo e a quantidade dessa tinta que vai ser aplicada na superfície. Principalmente para tintas à base de solvente, devido à pigmentação dela ser mais intensa, mais forte do que as tintas à base de água. Então, se você quiser trabalhar, fazer diferentes efeitos, texturas e fazer trabalhos mais complexos, procure entender como o aerógrafo vai ser influenciado com a distância da superfície, soltando pouca tinta e bastante tinta. Assim você vai conseguir ver o seu trabalho mudando da água para o vinho apenas com essa mudança na forma de realizar suas pinturas. Agora que você já conheceu as 5 dicas secretas dos aerógrafos da OneTools, dá para ver que pequenos detalhes fazem uma baita diferença no resultado final, certo? Ajuste a pressão do ar, manter o bico limpinho, escolher um tipo certo, ajustar a pressão do ar, manter o bico limpo, escolher a tinta certa, cuidar das borrachas de vedação e controlar bem a distância da pulverização são truques que, se bem aplicados, vão elevar o nível da sua customização. Então, bora colocar essas dicas em práticas e transformar suas customizações usando os aerógrafos da OneTools. Agora que você conheceu as 5 dicas de uso do aerógrafo OneTools que ninguém está falando, mas que fazem toda a diferença, veja quais são as 3 razões para os aerógrafos da OneTools ser o favorito entre 90% dos artistas que customizam tênis. Acesse, clicando no card aqui na sua tela.